Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a dengue. Você já ouviu falar sobre dengue, né? Provavelmente, na sua casa, alguém ou alguma pessoa que você conheça já deve ter sofrido com essa doença. Inclusive, em nossa cidade, nosso estado, houve muitos casos de morte de dengue nos últimos anos. E agora a gente tem uma nova sugestão aí para frear, né, para acabar com esses casos de dengue, que é o projeto Wolbachia. Então, vou falar um pouquinho sobre eles. O projeto Wolbachia, ele já está presente em 12 países e aqui no Brasil ele é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela também, né? A Fiocruz, ela está desenvolvendo esse projeto já em 3 lugares no Brasil e Campo Grande é um desses lugares, tá certo? E o que consiste, então, o projeto Wolbachia? O projeto Wolbachia é o seguinte, a Wolbachia é o nome de uma bactéria, então, é uma bactéria que ela está presente, né, em alguns insetos, que é uma outra classe, né, dos insetos, e esses insetos, eles carregam essa bactéria, mas eles não têm prejuízo, eles não adoecem nem morrem por conta dela, da Wolbachia. A Wolbachia, ela, por exemplo, ela está presente na mosca da fruta, em algumas espécies de aranha, em algumas espécies de borboleta, muitos insetos. Então, o que esse projeto propõe? Ele retirou, né, essa Wolbachia da mosca da fruta e colocou ela dentro de ovos do Aedes aegypti. E se percebeu, né, isso não foi tão simples igual a professora está falando, né? Depois de muitos estudos, depois de muitas pesquisas, se descobriu que a bactéria, o ovo com a bactéria Wolbachia, ele desenvolveu um inseto adulto com a bactéria Wolbachia. E o que acontece? Esse inseto, se ele for infectado pelo vírus do Aedes aegypti, o vírus, né, da dengue, ou da zika, ou da chikungunya, ele não vai desenvolver esse vírus. Então, dentro do inseto do Aedes aegypti, a bactéria Wolbachia, ela ganha a disputa. Então, por recursos, né, do próprio inseto, né, porque tanto a Wolbachia quanto os vírus, eles vão utilizar os recursos dentro do corpo do Aedes aegypti para sobreviver. E nessa disputa, se tiver os dois ali, quem vai ganhar é a Wolbachia. Então, o que acontece? A Wolbachia, ela mata os vírus que transmitem principalmente a dengue, né? E então esse inseto, ele não vai mais ser transmissor de dengue. E se ele picar uma pessoa, porque ele precisa picar uma pessoa para continuar o processo, o ciclo de vida dele. As fêmeas picam, né? Elas precisam picar para continuar a descendência dela. Se ele picar uma pessoa, não vai ter nenhum prejuízo, porque a Wolbachia, ela não é prejudicial para os seres humanos. Ela só é prejudicial para os vírus que estão dentro do inseto, entenderam? Porque eles competem por recursos. Então, qual que é a ideia? A ideia desse projeto Wolbachia, soltar no ambiente urbano, onde tem muitos casos de dengue, insetos que possuam essa bactéria. Mas, professora, como que esses insetos sabe que esses insetos têm essa bactéria? Esses insetos, eles nasceram em laboratório, em condições acompanhadas por pesquisadores, por cientistas. Não são insetos modificados. Ai, professora, são transgênicos, são insetos diferentes. Não, são insetos como os outros. A única diferença é que eles vêm com um presentinho dentro deles, que é a Wolbachia. Então, se ele picar uma pessoa que esteja com dengue, se a fêmea, eu estiver com dengue, e uma fêmea do Aedes aegypti me picar para poder continuar o processo dela de reprodução, ela vai me picar, mas só que o vírus que ela retirar de mim junto com o meu sangue, não vai se desenvolver dentro dela. Por quê? Porque ela tem a bactéria Wolbachia que vai ganhar dela na disputa. Estão entendendo? Então, é como se a Wolbachia fosse uma vacina contra os vírus da dengue para o mosquito. E o que isso interessa para os seres humanos, professora? Interessa que, se a gente troca, né, a gente não vai... O Aedes aegypti, ele é um mosquito, ele já faz parte do nosso ecossistema, né? Ele faz parte
de todo o ambiente. Ele fazia parte do ambiente natural, agora ele faz parte do ambiente urbano. E o que acontece? Eles vão ser substituídos aos poucos, né? Eles vão ser substituídos por insetos com a bactéria Wolbachia. Então, com isso, você acaba a transmissão dos vírus que causam a dengue, certo? Então, aos poucos, esses insetos, eles vão aumentando a população de insetos com Wolbachia até chegar um momento que não há mais insetos sem Wolbachia. Então, acabou para os vírus da dengue, porque eles não vão mais conseguir sobreviver, tá? Só para vocês terem uma ideia, os machos com Wolbachia que forem soltos no ambiente, se eles cruzarem com fêmeas que têm Wolbachia, os filhotes já nascem com Wolbachia. Então, já é uma geração toda com Wolbachia. Se uma fêmea solta no ambiente, ela tiver Wolbachia, mas ela cruzar com um macho sem Wolbachia, os filhotes também já vão nascer com Wolbachia. Agora, se o macho com Wolbachia cruzar com uma fêmea sem Wolbachia, nem vão nascer filhotes. Olha que legal. Vai ter a infertilidade aí, nem vai nascer filhotes. Então, olha que legal esse projeto. Então, isso é um controle chamado controle biológico. Lembra que teve uma época que começaram a querer soltar peixinho nas caixas d'água, porque o peixinho comia a larva do mosquito da dengue? Também, que lá foi uma proposta de controle biológico, mas não deu muito certo, né? Porque não era tão fácil assim. Mas agora as pessoas, elas têm os cientistas, né? Isso já aconteceu em vários países, já tem resultado em outros países, tá bom, gente? E, assim, vale destacar que isso é um projeto da Fiocruz, de uma organização chamada WMP, o nome em inglês, que pretende desenvolver esse projeto em todos os países que tenham altos casos, né? Muitos casos de dengue, certo? Uma coisa que eu quero de vocês é que vocês divulguem isso para a família, porque, assim, Campo Grande serão feitas em 6 fases. Já foi concluída a primeira fase em alguns bairros de Campo Grande. Estão agora na segunda fase, que é em outros bairros, mas ainda a gente não tem ideia de quando que vai ser aqui na região norte, tá? Na região da escola do Vanderlei Rosa, na região da Mata do Jacinto, do Novos Estados, essa região ninguém sabe, Estrela d'Alva não sabe ainda quando que vai ser. Mas um dia vai acontecer. E esse projeto, ele tem, no mínimo, ele tem uma previsão de duração de 3 anos. Então, assim, ou esse ano ou ano que vem, um agente de saúde, vai procurar a sua família e vai explicar, olha, a gente tem um projeto que vai soltar aqui no bairro mosquitos do Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, e vai explicar tudo isso que eu expliquei para vocês. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês conversem com a família e já deixem eles avisados, que não é nada que vai prejudicar a população. Na realidade, é um grande passo para a gente vencer essa doença. A gente está vendo aí como é difícil, né, de vencer doenças. Então, todas as ideias, todas as propostas que a gente tiver, a gente tem que abraçar. Claro, a gente tem que estudar, a gente tem que entender como elas são, né? A gente não pode aceitar qualquer coisa sem estudar, sem entender. Então, é por isso que a gente está tratando esse tema agora na escola. Tá certo, pessoal? Posso contar com vocês? Agora eu vou passar uma atividade, hein? Já que a gente está falando sobre isso e a bactéria Wolbachia não chegou ainda na nossa região, eu quero que vocês façam um checklist que eu vou mostrar pra vocês. Certo, gente? Eu vou passar agorinha, vocês vão fazer. Beijo, gente. Tchau, tchau.